Salmos 112, verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Todos nós sabemos que o livro de Salmos, na sua totalidade, foi escrito por Davi. Davi que antes de se tornar o rei, de se tornar aquele homem famoso que venceu Golias, que tomou posse do reino de Israel e se tornou o grande rei Davi, a Bíblia diz que Deus o conhecia quando ele ainda estava entre o rebanho cuidando das ovelhas do seu pai. Deus disse para Samuel: Eu rejeitei Saul e encontrei um homem segundo o meu coração. Veja, irmãos, para Deus declarar que alguém na terra é segundo o coração dele, é porque esta pessoa está em concordância com a vontade dele. Quando Deus fala coração, Deus está falando pensamento, Deus está falando intenções. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração. Então Deus viu em Davi um homem que estava em concordância com aquilo que ele queria. Por isso Deus disse a Samuel: Eu escolhi um homem segundo o meu coração, um homem que vai cumprir todos os meus desígnios. Você está entendendo? Se nós tivermos em nossa mente, em nossa vida, o desejo de cumprir a vontade do Senhor, nós seremos segundo o coração do Senhor. E isso vai em contramão daqueles que querem fazer o oposto da vontade do Senhor. Quando Jesus estava diante dos fariseus, ele disse: Vós tem por pai o diabo, porque vós quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então, dependendo da inclinação do nosso coração, vai mostrar, vai declarar se somos filhos de Deus ou filhos do inimigo. Então, nesse texto que nós lemos, o salmista Davi, ele declara: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Primeiro, temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é você respeitar o Senhor, é você ter consideração pelo Senhor, é você levar em consideração aquilo que Deus aprova. Você está entendendo? Aí você tem o temor do Senhor. Eu posso escolher viver minha vida da maneira como eu quiser, segundo o meu próprio entendimento. Ou eu posso também escolher viver minha vida de acordo com a vontade de Deus. Se eu, por acaso, escolher viver minha vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus falou, então eu terei o temor do Senhor na minha vida. Eu já não vou procurar viver de acordo com aquilo que eu quero, não, mas a palavra de Deus sempre estará diante de mim. Quando eu for tomar uma decisão, quando eu for agir, a palavra de Deus estará diante de mim. E eu digo uma coisa, irmãos, isso é um ato de fé, porque durante o dia a gente passa por tantas coisas, existem tantas situações no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente passa por tantas situações que muitas das vezes a gente nem se lembra da palavra de Deus. A gente nem se lembra de Deus. Quanto mais a gente se distanciar da palavra de Deus, mais as nossas ações vão estar distantes da vontade de Deus. Você está entendendo? É por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, como disse o salmista, para que a palavra de Deus todo dia venha ser o nosso juiz. Deus não está procurando pessoas que se lembrem dele só nos momentos que convém. Você está entendendo, irmão? Só no momento da tribulação, só no momento do problema, só no momento que você está passando por aquela luta, aí imediatamente você se lembra da palavra, você lê a Bíblia, você faz isso, faz aquilo outro. Mas no seu dia a dia, você anda com pessoas, você fala com pessoas e elas nem percebem que você é um servo de Deus. Elas nem percebem que você é uma serva de Deus, porque a gente não demonstra em nada, absolutamente, você está entendendo? Muitas vezes a gente está ali meio que camuflado no meio daquele povo, com vergonha de demonstrar a nossa fé, com vergonha de demonstrar quem realmente nós somos. Irmão, realmente nós somos servos de Deus? Faça essa pergunta para você. Realmente nós somos servos de Deus? Se sim, então nós não temos nada do que se envergonhar. Pelo contrário, nós temos que saber que Deus, todo momento, está com seus olhos fitos sobre nós.
esperando que a nossa vida venha de alguma forma influenciar alguém, influenciar outra pessoa para que ela possa também tomar a decisão de se tornar uma serva de Deus. E isso venha a ser um efeito dominó e o número de filhos e filhas do Senhor possa crescer cada dia mais. Mas para isso, meu irmão, nós temos que temer ao Senhor. E como o salmista disse, temos que ter grande prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Sem ela, meus irmãos, nada feito, não adianta. Não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe fé, não existe vida santa diante de Deus sem a palavra de Deus. Você jamais vai conseguir prosperar, crescer espiritualmente sem ter o contato com a palavra de Deus. O único lugar onde você conhece verdadeiramente a vontade de Deus é na palavra de Deus, é na Bíblia. É o único lugar onde você encontra, sem erros, sem manipulações, a vontade genuína do Senhor. O homem pode falar várias coisas, mas a palavra de Deus é a prova final. É o martelo que bate, você está entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa falar ao nosso coração e nos mostrar que Deus nos chamou para influenciar vidas a servir ao Senhor. Eu e você, nós, somos os tais aos quais Deus escolheu para sermos testemunhas vivas nessa terra de um Deus que é vivo e verdadeiro e que age na vida dos seus servos e que espera de cada um de nós fidelidade, temor e dedicação. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, ilumine cada vez mais o teu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém.